Fala pessoal, a gente está aqui de novo naquele nosso formato novo que chama Assencast. Estou aqui com dois convidados especiais que eu já conheço tem um tempo e são maravilhosos, eles vão se apresentar. Mas antes disso, para quem não conhece a Assencrypto, a gente tem um foco, um escopo sempre de educação, esclarecer várias dúvidas, várias questões sobre esse mercado que tem muita nebulosidade, porque é um mercado novo de fato, mas a gente segue nesse processo e, inclusive, isso aqui faz parte de desmistificar vários conceitos, várias ideias errôneas que muita gente tem. Então, a gente vai seguir nisso. Para quem não segue o canal, fica logo a recomendação. A gente vai ter sempre esse tipo de conteúdo. Então, vou deixar agora os convidados se apresentarem. Rodolfo, Mariana. Fala aí, Rodolfo. Opa, pessoal aí. Sou Rodolfo Freitas, sou trader, influencer, CM também, community manager aí de alguns projetos. E é isso aí, estamos aqui para bater esse papo aí com essa fera aí. Eu sou a Mariana, eu sou advogada, sou criadora de conteúdo em cripto também e faço ainda algumas outras coisas. O foco é sempre desmistificar muita coisa de cripto, porque nós entramos sozinhos no mercado, então fomos descobrindo, né? Até de fato encontrar com a comunidade presencialmente. Então foi aí que nós encontramos que tinha um lugar pra gente. Sempre tem, né? Sempre tem uns malucos que vão se encontrando no meio do caminho. Até uma coisa que eu não sei, na verdade, vou perguntar para vocês. Há quanto tempo vocês estão nesse mercado, entraram de fato, sei lá, conhecendo e trabalhando com algo relacionado? Vou deixar a Mariana falar porque eu sou ruim de data, mas... Esquece o aniversário de namoro, de casamento, não, né? Esquece. Quase. Já teve. Então, desde 2023. Porque eu já tinha algumas coisas em cripto, pouca coisa. Não tinha, por exemplo, uma coisa que é super necessária, alguém para me referenciar, uma grandes exchanges, tudo, até que nós nos conhecemos e aí isso aconteceu. Que ele tinha já contas e tudo. Então, quando nós nos encontramos, assim, quando você é sozinho numa coisa que muita gente não acredita. Sim, é difícil, né? Você fica meio excluído. E eu falo isso por experiência, porque eu comecei sozinho. Difícil pra caramba. Então, a minha primeira experiência com Bitcoin foi em 2018. Comprei Bitcoin, no mercado Bitcoin ainda. E, assim, foi uma experiência sensacional. Tipo, nossa, caramba, saí da B3, né? Porque eu tinha conta lá na XP. Falei, vou tirar meu dinheiro daí e vou começar a investir em coisas que realmente tem um potencial ali de valorização fora da média. Porque, não adianta ficar ali, minha opinião, né? Eu também acho, e não só isso, né? Eu diria uma coisa muito importante, porque eu fiz parecido. Eu tinha investimento no mercado financeiro tradicional, B3, assim, eu tinha conta em algumas corretoras, isso na época da faculdade ainda. E aí, quando eu descobri o Bitcoin, e até, eu sempre conto essa história, eu era o cético, aí eu fui começar a estudar, queria ser analista no mercado financeiro tradicional, né? Comecei a estudar, quebrei a cara, eu não quero mais isso aqui pra mim não, quero cripto. Aí tirei todos os meus investimentos que eu tinha no mercado tradicional e fui pra cripto. Mas também por quê? Isso é um fator decisivo, com certeza. Mas o fator risco país, né? Sim. Que a gente ter o poder ali de autocustódia, isso aí é absurdo. Sensacional. Tirar o governo do seu dinheiro, né? A famosa frase. E assim, eu vi muita oportunidade, assim, ficava com o pé atrás, né? Porque muita volatilidade, né? Então, mas assim, fui sempre estudando, conhecendo o mercado ali, via se realmente saía os ativos de lá. Sim. Tal. E era bem, como é que eu vou te falar? Era bem trabalhoso naquela época, né? Demais. Não era igual agora, você aperta ali 2 botões, coloca a senha e já manda. Demais. Era meio complicado, mas foi bom. Foi o mercado como um todo, né? Tá? Sim. Eu acho que a gente vai falar sobre isso também, talvez até adiantando um pouco, mas eu acho que o diferencial do mercado que tá agora, no momento, é facilitar a usabilidade para o usuário. Até aquela questão lá de abstração de conta, muita gente cria uma wallet que antigamente era dificílimo, vários processos. Hoje em dia a pessoa, se ela não quiser ter o trabalho lá de seed phrase, bota
faz o login com o Google. E aí ela vê a seed phrase nas configurações, né? Sensacional. Mas aí, queria perguntar uma coisa. Vou começar pela Mariana. Eu, assim, no meu escopo, como até de todo mundo aqui, né? É esclarecer. E eu acho bacana a gente falar como é trabalhar com cripto. Assim, dá pra trabalhar com muita coisa, né? Sim, sim. Aí, no teu caso, Mariana, como que tu faz, assim, produção de conteúdo? Como que tu puxa parceria? Como que eles te contactam? Tu vai atrás, eles vão atrás. Hoje em dia, acho que eles já vão atrás, né, também. Mas como que tu faz? Então, inicialmente, nós somos pessoas bem sociáveis, assim, né? Mas Sim. esse contato com a comunidade não é uma coisa... É porque antes éramos só nós, entendeu? Era eu conversando sobre isso com ele e ele comigo, né? Então, quando nós encontramos a comunidade, pô, tem muito mais gente com quem a gente pode conversar sobre isso, né? E até sempre falo que o pessoal de cripto, né, tem que ser uma pessoa mais mente aberta. Com certeza. Tem que ser uma pessoa que tem um tipo de fé, porque é uma abstração, principalmente inicialmente, quando você não... Exatamente. Eu diria mais na gente, né, começou a ter um tempo, mas hoje em dia já com os institucionais e tal. Que isso é muito de comunidade, né? Então, desde o começo, nós entendemos isso, que tinha muita gente que entendia, não tanto, né? Mas muito mais gente que precisava entender. Sim. Né? Então, nós começamos a levar isso, primeiro, para quem está mais próximo, né? Tudo, assim, até na família, até, né? Nos nossos meios que a gente vive, ali, né? A gente acaba sendo conhecido como uma pessoa que sabe sobre cripto e acaba sendo procurado pelas pessoas, né? Mesmo que nós somos gênios de cripto e cripto está muito distante de deixar alguém ser. É difícil, é muita coisa. É muita coisa. Então, por conta disso, nós achamos que estava dentro. E cripto tem muito espaço. Eu vou além. Se uma pessoa quiser, eu trabalho, né? Sou CLT ali, tenho meu salário, mas não é suficiente. Quero mais. Eu quero em cripto. Vai programar. Eles ensinam programação de cripto, desde Solidity, Move, várias línguas. De graça. Sim, Rust, né? Eu acho que usa também na... De graça. Ensinam de graça. Você fala, eu preciso ter um curso de programação, preciso ter faculdade. Não precisa. Né? Eles estão dispostos a levar você pela mão para você ganhar um salário decente, entendeu? Quanto, mais ou menos? $5.000. É muita grana. Estamos tratando de um salário de R$20 mil, né? Para você, né, ter uma profissão, né, legal. Né? E é um campo que precisa muito de gente, precisa muito de pessoas, né? Então, por conta dos contatos, de conhecer muita gente, né? Nós íamos, principalmente no começo, só para isso. Só para conversar com pessoas que entendem alguma coisa, que têm a mente um pouco aberta. Porque, cara, é muito difícil. Na boa. É difícil. A gente que trabalha com isso, às vezes a gente nem percebe, né? Quase como se fosse uma bolha. A gente interage tanto entre si, mas quando vai interagir com o pessoal de fora, a gente tem essa noção. O pessoal não sabe o básico do que a gente tá falando e muitas vezes vê com preconceito, né? Verdade. Eles bloqueiam no início. Não, eu não mexo com essas coisas, parece que a gente tá falando de droga. Não é verdade? Rapaz, tá fazendo coisa errada, né? Mas é incrível o efeito de quem não conhece, assim. Isso aí é errado. Tipo, a pessoa já vem... Maioria, vamos falar, de 10 pessoas, 3 já vem falando, isso é errado, tal. Aí eu falo, não, eu vivo disso. Aí a pessoa, Aí ela começa a me acompanhar, ver quais coisas... A seriedade. E tipo assim, é um trabalho, entendeu? É um trabalho. E eu acredito muito, assim, na infraestrutura em volta, assim, do Bitcoin, né? Que isso aí foi construído... o mundo cripto foi construído em volta do Bitcoin, né? Sim. Então, acredito muito... Iniciador de tudo, né? E que nem eu sempre falo, tudo volta pro Bitcoin. A pessoa fala do SDT, o SDC, mas assim, o cofre ali do mundo cripto, pra mim, é o Bitcoin. Entendeu? Sim. Porque, pode ir a 0? Pode. Mas assim, pode ir a 1 milhão. Eu acredito muito que vai a 1 milhão. É. Porque, é um item que não vai ter pra todo mundo.
Já começa por aí. Eu chamo isso de escassez absoluta. Porque, por exemplo, eu sou economista, né? Sim. Aí a gente lida muito para associar valor com alguma coisa. Assim, é básico, né? Escassez. Por isso que o ouro foi o ativo principal ao longo da história da humanidade como uma reserva de valor. Sim. Pelos fatores, principalmente, da escassez. Só que a escassez do ouro não é absoluta. O ouro, ele tem uma taxa de crescimento anual ali. Não sei se é 2%, que está mais ou menos agora, mas sempre existe o risco de quê? Acharem novas minas de ouro, tem agora a possibilidade de minerar ouro no espaço, que aí já aumenta de uma forma não imaginada ainda o supply, né, a oferta de ouro, ou seja, a escassez dele não é absoluta. O Bitcoin é uma escassez matemática. 21 milhões acabou. Não existe isso em nada. Meu, sensacional. E assim, quem tá de fora, meu, essa é a hora de entrar. Então, porque, meu... E dá pra fazer muita coisa diferente, né? Isso que é o bacana. Você perguntou pra Mari, como é que você começou? Meu, eu já fiz várias polêmicas no Twitter, né? Só que eu parei um pouco com as polêmicas, né? Então, e eu falava sobre o mercado lá, tal, já fiz propaganda para várias, por mim mesmo, nem sendo pago as primeiras, né? Sim. E o pessoal gostou e falou, meu, começaram a mandar direct, muita coisa era golpe, mas assim, teve coisa que era top, projeto legal que tá aí até hoje. Então... Até hoje aparece, né? Pra gente esse tipo de negócio. Mas uma coisa que eu ia perguntar agora pra ti, Rodolfo, do teu operacional, assim, de como tu trabalha, o que é que tu faz especificamente, assim, o que tu olha como trader, o que é um community manager, o que faz, conta pra gente. Então, vou falar primeiro de trader, né? Meu, eu opero bastante tendência de curto e médio prazo, então eu fico ali olhando Bitcoin, Solana, as mais voláteis ali também, altcoins. Para um operacional desse, de tendência, tem que ser um ativo de alta liquidez, né? Sim, eu imagino. Sim, liquidez é muito importante, porque são scalps, né? São entradas rápidas, saídas rápidas. Então, você tem que prestar bastante atenção na liquidez, o ativo também, se ele vai entregar ali o que está no seu operacional, né? Gestão de risco também é muito importante. Saber o quanto que você aceita perder, porque as pessoas não pensam nisso, né? Eu vejo muita gente começando no trade e, tipo, meu, quanto você tem para investir, tipo, para começar ali, a pessoa tem $1.000, a pessoa entra com $1.000, primeiro preço, eu falei, meu... E sem stop loss. Tipo, na loucura total. E, tipo, eu falei, meu, você tem certeza que você tá estudando, né? Tipo, e eu vi isso já várias vezes. Aí eu fico, meu, dá uma estudada, lê uns livros aí né? E de alavancagem, assim, o que é que tu mexe em nível de alavancagem? É muito alto? Um minuto. Tudo que ele faz é alavancado. Pode voltar. Então, muita gente me critica, né, pela alavancagem alta. Mas, porém, um método, uma metodologia. Eu sou trader alavancado, então, meu, eu opero, eu faço volume também para várias corretoras. Então, assim, o método. Tipo, é loucura. Não, tem todo um método por trás. Inclusive, a Mari criou um método aí que já deu muito bom. Interessante. E é uma alavancagem extremamente alta, mas só que é com risco controlado, entendeu? E tipo assim, vamos pôr, você aceita perder esse dinheiro e ganhar esse? Aceito, então você entra. Não aceito, então não vou entrar, entendeu? Sim. E geralmente as entradas dão muito bom quando tem essa oportunidade, né? E quem quiser aprender aí, um dia ela lança o curso. Fica já. E de community manager? Meu, community manager, eu fiz um trabalho aí na Bella Hub também, muito interessante. Consegui lá criar um grupo sensacional lá de várias pessoas aí, mais de 400 pessoas. Eu lembro. Eu saí também porque a gente... Outro operacional às vezes aparece, né, pra fazer, muita demanda. Pois tem uma coisa até que eu ia perguntar sobre isso, lembrei agora, que muita gente acha que o community manager é só
criar o grupo e ficar lá de moderador. É mais que isso, né? É mais que isso, tinha a organização do evento também. E a gente só ganhava com os eventos, entendeu? Tipo, fazia aquilo ali por querer construir algo, entendeu? Não tava recebendo para fazer aquilo. Então era mais um trabalho que eu fazia como, esqueci a palavra. Voluntário. Sim. Mas só que eu ganhava brand, aparecer, exposição, né? Várias marcas chegando em mim, falando, nossa, tem um grupo assim assado, junto com a pessoa. E foi legal pra caramba a experiência. A Mari tá lá ainda no grupo, eu saí porque outras questões, também eu tô com outras pendências, vamos colocar assim, que eu tô entregando. Mas foi bem legal e quero voltar aí trabalhar com isso com outra empresa. Bacana. Aí, agora entrando sobre Bitcoin, a gente até passou assim um pouco por cima. Um momento de mercado, que é que você... Porque muita gente tá falando em termos pessimistas, né? Uhum. É até algo que eu comento sempre, o pessoal só olha preço. Sim. Preço é uma coisa, valor é outra. A gente até comentou isso na Token Nation, lembra? Preço é uma coisa, valor é outra. Preço, ele tem ali a volatilidade, são outras questões de contexto, macro, é muita coisa. Valor, ele é fundamental, obviamente que tem a parte subjetiva, né? Porque a gente tem que perceber alguma coisa naquele ativo, mas tem um princípio fundamentante objetivo para fundamentar o valor. Por exemplo, no caso do Bitcoin, a gente já sabe, escassez, a estabilidade e tal, então... O pessoal olha muito preço. O preço caiu, o pessimismo tá tomando de conta. O que tu acha que tá acontecendo, assim, em termos gerais, vocês, né? Em termos gerais, no Bitcoin em si. E também no mercado cripto, mas talvez agora, especificamente no Bitcoin. O pessoal tá... É o varejo, o indivíduo que não entende, tá saindo. Ou institucional que tá criando um operacional diferente ali, com ETF, com algoritmo de operação. O que vocês acham? Eu vou dar um ponto primeiro... Pode ser? Pode falar. E a Mari, bem rápido. Tem um gráfico muito interessante que é realização de prejuízo. Depois você conseguir colocar aí. Tá no mesmo níveis do bear market, o último bear market. Então, para você ver assim, é só o ponto que eu queria. Sim. Então, você ver porque as pessoas que entraram em 120 e pouco, 110, 100, elas não estão aguentando. Então, estão tendo que vender por diversos motivos, mas é isso. Pode completar aí. Então, o mercado é muito emocional, né? O ser humano é emocional, né? É tudo ridículo isso, mas beleza. É verdade. Não, mas é porque, tipo, o ser humano, quando se trata de dinheiro, é uma coisa acima, né? Eu diria. E aí acaba refletindo totalmente no mercado. O que é um absurdo. Eu acredito, sinceramente, que as pessoas com dinheiro, com números, elas deviam ser o quê? Racionais. Pra mim parece óbvio, né? Mas não, elas pegam aqueles números, dados, tudo que ela pode ter e transformam aquilo numa emoção, cara. Não. Total. É muito triste. Então elas acabam agindo, né, por essa emoção. Então, por exemplo, ele vê lá um investimento dele, nossa, tá tantos % negativo, né? Você já viu um gráfico que é só assim? Isso não é um gráfico. Né? Não tem como. Só assim? Esses ainda tem. Tem vários no mercado cripto. Os gráficos de coisas, né, que são... com precificação aberta, né, ali, a gente vê o preço. Ele sobe, desce e tem motivos. Infelizmente e absurdamente os emocionais estão à frente deles, né? Que devia ser outras coisas. Porque quando nós, assim, eu estudei, não, conheci Bitcoin, assim, soube o que era ouvir, pesquisei alguma coisa sozinha. Sempre, e tem uma solidão nisso daí, né? Porque ninguém acredita, ninguém nem sabe de nada. Você não tem quem buscar, né? Era a internet. Antigamente na internet, eu tava comentando, eu sempre comento. 2018, eu tentei comprar, mas era muito difícil. Era difícil. Né? Então eu pesquisava tal, aí tinha umas, tipo, IK Option, tal, que mostrava umas coisas, mas é bem, né? Não tinha nem como pegar o Bitcoin ali, né, no caso. Não, tô falando assim, que eram para plataformas de trading, de forex, mas assim, eram de aposta, né? Você aposta que vai subir ou vai descer, tipo, nem valor direito, negócio bagunçado. Mas eu tô falando que na busca,
poucas coisas que eu entrei como essa, mas eu não cheguei a ficar lá. E muita coisa que era golpe mesmo, de verdade. Sim. Foi isso que queimou o nosso mercado, inclusive, né? Então Muita ficou gente muito, aproveitou era muito difícil separar. o joio do trigo ali. Então, com isso, com o tempo, você vai estabilizando, que você vai ouvindo falar, tá, mas aconteceu isso, e essa quebrou. Pô, se ela quebrou, pelo menos ela era real. É verdade. Porque tem muito clique que você dá ali que o negócio nem existe, né? É um perigo. Então, antigamente, pra mim, no começo foi mais complicado. Não, Queria e ter tido até um acesso. pra aprender, antigamente, era difícil. Por, assim, 2 fatores, né? O primeiro fator que é esse que a Mari comentou, de ter muita gente aproveitando a galera fraudulenta, utilizando o nome do mercado cripto, do Bitcoin, porque isso é batata, isso sempre existiu na história econômica. Todo ativo novo ou alguma nova fonte de oferta de um ativo, vão existir umas pessoas que vão aproveitar aquilo por conta do desconhecimento. Sim. Aí utilizavam, né? Ainda utilizam de certa forma, mas bem menos, porque a gente também está ajudando nesse processo de esclarecer o pessoal. Mas o pessoal aproveitava para fazer pirâmide, enganar as pessoas, inventar tudo que é coisa diferente envolvendo Bitcoin. Aí o pessoal só via a questão da valorização ali, entrava, quebrava a cara. E o outro ponto é sobre a dificuldade que antigamente era de você ter um conteúdo relevante. Eu aprendi muito, mas foi procurando conteúdo na gringa. Fóruns, Pessoal né? de fora, relatórios. O tanto que eu li de relatório em inglês na época, porque nem tinha BR, em inglês na época, foi o que, se eu tivesse estudado ou não conhecido esse lado desses relatórios, por exemplo, eu ia ver só a parte, sei lá, aqui no caso, né? Não necessariamente era tudo ruim, mas uma parte nebulosa, uma parte ruim de desconhecimento, talvez eu nem me apaixonasse pelo Bitcoin e não entrasse nesse mercado, entendeu? Verdade. Assim, mas a questão do momento de mercado, a gente tá em bear market, né? Então, tem os ciclos. O Bitcoin aí, a pessoa fala, o Bitcoin vai quebrar o ciclo. Mas, Não quebrou. Não quebrou, entendeu? Tem gente que fala, quebrou, então tá bom. Então, vai lá, né? Pra mim não quebrou também. Mas assim, o pessoal que vai ganhar dinheiro é o pessoal que tá estudando, fazendo os aportes agora, o famoso DCA, né? Sim. É agora. Novas tecnologias aí, aproveitando a rede blockchain, né? Criando negócios e tal. O ecossistema cripto como um todo, né? Sim, sim. E por que eu sou muito grato a esse mercado? Esse mercado, tipo assim, me deu tempo. Eu viajo mais, que eu sou, tipo, gosto muito de viajar. Trabalha de onde quiser. E assim, você trocaria? Depende, aí também depende dos valores, né? Mas assim, Pagando bem. é muito bom e eu conheço pessoas sensacionais, assim como você, né? A gente encontrou uma galera massa, né? Nesse mercado. Isso é verdade. E a gente muito, que nem a Mari falou, cabeça aberta pra conhecer você, sem rótulos, né? Sim. Então isso é muito interessante e o momento do mercado é esse, a gente tem que aceitar e... Agir com as cartas que tem na mão, né? E o pessoal ainda, eu conheço uns traders que eles ganham mais dinheiro com o mercado caindo do que o mercado subindo, entendeu? Sim. Então, esse é o momento aí que tem muita gente ficando rica de verdade. Eu não tô ainda, mas vou ficar, pessoal. Nós ficamos, vamos ficar, né? Mas assim, a oportunidade tá aí, vai de você aí estudar, conhecer o mercado, saber que vai voltar e vai voltar. Tipo, na minha opinião, o mercado, ele vai deixar muita gente para trás, porque tem gente que fica esperando número. Também acho. Vai bater ali 55. Quando todo o mercado tá falando uma coisa, o mercado vai lá e faz outra. Faz o V ainda. Pois antecipa, né, também. Tipo, se todo mundo tá achando uma coisa, antecipa e faz um movimento de acordo. Sim, sim. Às vezes o contrário, né? E até uma questão interessante que tu comentou, Rodolfo, sobre deixar o pessoal para trás. O
Porque eu, analisando assim essa entrada do institucional, né, no mercado cripto, agora que a gente está acompanhando, tipo, criação de ETF, várias coisas, regulação, cripto, é bom ou é ruim? Cara, na minha percepção é inevitável. Então nem interessa se é bom ou se é ruim. Sim. Imaginar que algo que fica gigante, que vira mainstream, não vai ser regulado, é impossível, impossível. E até uma coisa interessante, por exemplo, universidades, fundos de pensão investindo em Bitcoin. Já pensou? E imagina, a gente nunca teve esse momento com esse tipo de agente institucional no mercado, em um momento de alta. Quando eles começaram a entrar, aí depois, assim, subiu um pouco ali e depois começou a cair, né? Entramos no bear market, mercado de queda. Imagina a possibilidade de entrada de capital, de liquidez, agora que todo esse pessoal tá dentro, tá investindo e podem investir. Porque muitos nem conseguiam investir anteriormente. Sim. Porque dependendo do framework ali operacional, exemplo, Harvard não poderia comprar Bitcoin numa corretora, por exemplo. Só via ETF. Fundo de pensão, mesma coisa. Outros fundos de investimento, mesma coisa. Imagina numa volta do mercado, o potencial de alta que pode ter, eu não consigo imaginar assim ainda. É como o mercado cripto é pequeno ainda. Muito pequeno. O market cap dele, se eu não me engano, eu acho que... Uns 3 tri, né? 3 tri, né? De dólar. Então, imagina. RWA já vai pegar uma grande parte aí de trazer, né? Sim. Então... Vai tomar de conta de muita coisa, né? Então, você tinha perguntado sobre o porquê que muita gente sai, né? Sim. Não só gente, instituições também, né? Ainda voltamos pro emocional. Eles falam, olham lá e falam, gente, nós perdemos 50%. Você só perdeu se você sair da posição. Se você entra e não acredita no negócio, aí você fica com esse viés. Mas se você acredita no potencial, exemplo, se cair Bitcoin pra mim 99%, eu falo sinceramente, não me importo. Eu não tenho colateral, eu não tô fazendo alavancagem. Se fizesse, beleza. Mas como eu não faço e o meu negócio sobre Bitcoin é longo prazo, não me interessa. Entendo. Não, mas tô falando que você mostra lá o relatório dos investimentos, tá lá. Estamos aqui com 50% negativo, mas tá tudo bem. Explicando. Como você explica isso para leigo? Que parece lá no relatório que ele tem metade do que ele tinha e está tudo bem. As pessoas não entendem. E eu acho que isso é uma quebra de confiança para eles. Sim. Eu acho que A falta de compreensão. Desculpa te interromper. Eu acho que é um dos motivos, na minha opinião, né, do que o Saylor vendeu, entendeu? Porque, mesmo que ele tem caixa ali para pagar esqueci lá os dividendos os dividendos dele, ele falou, eu posso vender aqui, ó, sabe? Aí, ó, vende. Imagina se eu vender o tanto que eu tenho de Bitcoin. E ele tem Bitcoin. Tem. Imagina. Ele é um dos caras que, se ele quiser, ele faz o Bitcoin aí a $30 mil amanhã, né? Ele pode manipular o preço, sim, então, com certeza. Mas vai dar a ética também da empresa, né? Dele mesmo e tal. Mas assim, o mercado que nem você falou. É valor ou é preço, né? Então, eu sou trader, eu tenho que ver o preço nesse momento, mas Sim. o valor do Bitcoin está atrelado a outras coisas, entendeu? Então as pessoas têm que estudar, né? E eu sempre falo para as pessoas, conheça, estuda, né? Você vê uma pessoa falando no YouTube, vai lá, dá uma lida, lê. Sim, com Lê certeza. lá o manifesto. O white paper. White paper, né? O manifesto. White paper, pessoal. Sim. Isso é interessante, até voltando na parte comportamental, tem uma área que teve uma época que eu estudei mais, hoje em dia nem tanto, mas que chama economia comportamental. Aí tem uma teoria lá, esqueci o nome, mas não sei se foi criada pelo Daniel Kahneman, um cara psicólogo, ele ganhou o Nobel de Economia em 2012. O livro dele famoso, Rápido e Devagar, tem isso lá. Uma delas, né? Uma das teorias tá lá, essa que eu vou falar. E mostra que o ser humano, ele odeia mais perder do que gosta de ganhar. Imagina, tu ganha R$100, aí tu tem 10 de alegria, assim, um número, 10 unidades de alegria.
Agora, se tu perder R$ 100, tu vai ter uma tristeza de 20 unidades. Nossa. Ou seja, o ser humano, em termos de perda, é muito mais sensível, né? E isso até justifica aquilo que a gente estava comentando, né, Mari? Da questão do emocional. O ser humano, quando se trata de dinheiro, a gente tenta ser, né? O máximo possível, mas a média, com certeza, é emocional Mas ali. pra mim a ideia sempre foi essa. Então, inclusive, teve uma vez, a primeira vez que eu tomei uma liquidaçãozinha, era 30 e poucos dólares, mano, eu rachei de rir. Verdade. Mas eu sou uma pessoa racional. Eu sou super equilibrada. Não parece? Ou parece? Parece, sim. Sou super equilibrada, você não tem noção. Parece. Tipo, nossa, tá desabando. Interessante, mas eu tô observando aquela coluna aqui, pode ficar aqui tranquilo que vai estar tudo bem. Eu tô nesse nível. E até na entrada, né? Imagino, tipo, tu faz uma entrada dessas de um operacional de trade, já vai com a cabeça, todos os cenários precisam de acontecer, vai se estressar se acontecer algo nesse sentido, né? Então, até outro dia eu fiz uma merda. Cara, coloquei lá eu tava alongando óleo, né? Sim, Daí eu sempre coloco um valor bem pequeno, que é pra testar aquela minha teoria, né? E espero alguns minutos até ir aportando, né? Eu aporto em camadas, né? Sempre exponenciais, tipo pirâmide. Então aí eu coloquei lá e o negócio estava alavancado, travado em outra alavancagem. Em bear market eu tô trabalhando 5, 7x e largando, tipo swing trade, deixa lá sim. um tempo. Mas nesse, a corretora, tipo, travou lá outro X, travou 40x. E eu fui Caramba. entrar com 4 dólares para testar o que ia acontecer nos próximos minutos. Eu entrei com 4 barris de óleo e fui liquidado, mas eu nem percebi. Eu fui ver depois, 4 barris de óleo quanto? 400 dólares, né? Eu fui perceber depois, daí eu falei, vixe, meu, vou demorar. Vou demorar nesse ritmo que tá as coisas. Eu vou demorar uma semana, 2 para recuperar isso daí. Mas eu já sei. Eu sei que, tipo, é possível recuperar, eu sei como fazer e tudo, mas Sim. assim, não é uma coisa que, tipo, dá aquele impacto, tipo, nossa, aconteceu e você não percebeu. Só isso, que você teve uma desatenção, É, o que óbvio, não também, né? perceber que é Você faz o... 800 mil coisas no dia, né? Umas vezes dá errado e às vezes você com dinheiro, mas tudo bem. Só vou dar um ponto rapidinho. Eu tive bastante dificuldade com isso, pessoal. O emocional e tal. Então eu trabalhei isso, entendeu? Que nem eu falo pra Mari, não, eu sou ex-tímido. Entendeu? Eu sou ex-tímido. Isso aqui que vocês veem aqui, eu falando assim e tal. Que eu pego o celular aqui, né? Aprendeu a não ser, né? Então, você aprende a lidar com o seu emocional e você também tem que se estudando também. Como é que você age? Meu, você agiu da maneira Você certa? tem uns gatilhos ali próprios a você, né? Meu, o trader, ele é muito psicológico. Muito, muito. Então, você tem que se conhecer primeiro. Porque, às vezes, você, né, que o mercado te bate. É você mesmo que se bate. Você fez uma operação errada, Sim. tal. Meu, calma, vai recuperar, tal. Qual que é o seu setup? O seu setup é esse? Então, no começo eu tinha muita dificuldade de emocional. Nossa, fui liquidado. Não era para ser liquidado, sabe? Dava aquela... Sim. Hoje em dia já tá mais tranquilo, entendeu? Eu falo, putz, vou dormir. Eu durmo tranquilo hoje em dia. Antes eu não conseguia, não. Muita gente, eu não sou trader, né? Uhum. Mas muita gente comenta que o maior inimigo do trader sempre é o emocional, o psicológico. Ah, é verdade. Que às vezes o cara tem ali, até pega, sei lá, um setup, uma fórmula, whatever, e tem um operacional bacana, mas o psicológico quebra o operacional dele ali, né? Porque se a pessoa tipo, não segue aquilo, ela não seguiu por causa dela, do psicológico dela, né? Então, às vezes ele tem um setup campeão aí. Sim. Tá. Então, às vezes a pessoa tem um dinheiro lá, né? Ela já tá, como eu falei, desde o começo, toda a conversa tá aqui. Ela já se desbloqueou e colocou numa coisa mais abstrata, né? Que não é o dinheiro de papel, né? Que é valores digitais, vamos dizer assim, né? E aí já transformou. Para muitas pessoas isso já é uma barreira, já é uma coisa que já mexe com o emocional dela. Sim. Depois disso, ela vai transacionar esse valor de várias formas, alavancado, né? Ou com outros objetivos. Muitas vezes sem estudar mesmo, porque o cara falou lá, né?
Um vídeo que dá pra fazer, eu vou fazer. Compra Muita Solana. gente. Brincadeira. Compra também. Aí, Sei lá. depois disso, ele perde. Ele olha aquilo ali como ele perdeu o dinheiro. Mas ele não aprendeu nada. Ele não entendeu nada. Aí fica difícil, né? Sem Né? aprender. É o preço por aprender. Ok, mas desde sempre, a gente sempre fala, coloca o dinheiro que você está disposto a perder. Ou eu vou além. Nós fazemos essas campanhas, às vezes, para exchange e tal. É o seguinte, se você entrar nesse link, você ganha esse bônus. Qual que é o meu objetivo pessoal pró-comunidade? Se você nunca entrou, se você nunca fez nada, é só de você se cadastrar, você ganha esse valor? Não é. Seja esse o seu investimento. Sim, verdade. Porque se você tirar... Eu sei que é doído você tirar da sua casa, do seu trabalho. Você trabalhou lá o mês inteiro, né? Aí vai, aquele dinheirinho você vai separar, colocar lá e daí você perde. Pô, dói. Você vai ficar chateado com o negócio, né? Sim. Mas e se não? E se uma plataforma te der um valor em tokens, lá o SDT, o SDC, que é uma oportunidade para você aprender, para você se familiarizar com as coisas, né? Tem muita gente que vai no vampirismo. Ganhei um negócio, ganhei lá. Vamos tirar tudo e acabou, né? E não continua pra aprender, né? De repente, aquilo lá, aquele primeiro valorzinho, sei lá, $10, 15, podia ter transformado no quê? Além do aprendizado, além do conhecimento, Sim. né? Da experiência, né? Ele ainda não ia ter tirado o dinheiro de casa. Isso é Pensa. verdade. Então, para ajudar, isso justamente, na minha opinião, para ajudar justamente no emocional. Porque se é o dinheiro que você tira da sua casa que traz essa emoção, esse apego, que é uma coisa que já era lá o abstrato mesmo, que você ganhou, Sim. né? Eu acho que fica mais fácil para as pessoas lidarem. Então, meu objetivo, na maioria dessas campanhas, é esse. Que as pessoas ganhem um bônus, alguma coisa, Pra iniciar ela e começar aprender, né? sem esse apego emocional, entendeu? Porque se tem um apego, é o dinheiro da minha casa, é o dinheiro do pão, gente. Aí fica Aí difícil. fica difícil, porque ele fala, Exato. nossa, tá caindo um pão a menos. Não dá bom mesmo. Mas se ela tem essa noção, né, tem essa oportunidade, né, é ótimo abraçar agora enquanto isso existe. Porque no dia que isso for, que essas empresas tudo for que você vai ter que entrar na fila de espera pra você Pois é, entrar daí, eu quero ver. Quando começar a ficar mais mainstream nosso mercado, assim, o que vai ter de exchange e gente entrando de alguma forma sem precisar de incentivo, não vai ter. Se a pessoa entra sem incentivo, elas vão entrar. Aliás, se elas entram sem incentivo, não vai ter mais incentivo, né? Você pode ver os bancos aí. Exatamente. Eu ia dar esse tipo de exemplo. Os bancos digitais começando dando dinheiro, né? Que é verdade. Então, eles pagavam para você entrar. Hoje em dia, você tá aí, paga né? pra Você eles. paga. Mas então, por quê? Eu não vejo, eu vejo agência fechando de banco, agência física, né? Direto. Então, nossa, tá muito exagerado. E então vai ter isso. As que vão ficar, né? As exchanges que vão ficar, vão aí dominar aí mais da metade do acho, mercado, né? Porque assim, tem as DEX também, né? Que são as descentralizadas, que muita gente gosta, mas também muita gente que eu conheço são haters das DEX. Então, principalmente quem começa, eu acho que é um caminho mais difícil. Eu acho, né? Pessoalmente, caminho mais com difícil. Com certeza. A experiência do usuário. Custódia, né? Então, as exchanges são a porta de entrada ali para a pessoa que é leiga e tal. Então, eu acho legal. Eu comento isso também, isso sobre exchange, né? Por exemplo, porque imagina, o cara, a pessoa nunca teve nenhum contato com cripto. Imagina saber o que é autocustódia. Nossa. Ela quer entrar, quer aprender, ela tá com a mentalidade correta. Eu vou indicar para essa pessoa, vai para autocustódia e vai para um corretor descentralizada. Não vou, né? Aí ela vai lá, sei lá, quebra a cara, vê uma dificuldade, ou então até persiste, mas faz um erro e perde tudo. Aí, às vezes, nunca mais volta. Mandar o token errado na rede errada. Não, eu já fiz isso, pessoal, mas eu fiz com pouco, né? Com pouco.
tipo, porque eu não tinha conhecimento, eu tava aprendendo. É o que eu falo, é o preço Do aprendizado, né? Mas eu vou mandar $5 ali só pra ver. Mandei, nunca chegou. Foi Tá pras estrelas. Tá esperando até hoje. Aí eu fui até num fórum uma vez, acho que foi um evento do Bitcoin, eu perguntei alguma coisa, tipo, ridículo. Que eu enviei tal na rede tal. Meu, o cara queria me bater, mano. Tipo, o cara ficou muito puto comigo. Bitcoin, não tem como você mandar na rede errada. Aí, tipo, o cara ficou olhando assim, mas você mandou Bitcoin? Eu falei, não era Bitcoin. Aí, tipo, mas só que eu era bem novato, assim, né? Na comunidade. E eu só ficava ali em corretora, entendeu? Não ficava transacionando e tal, mandando. Hoje em dia eu tenho um conhecimento mais avançado, mas assim, para uma pessoa leiga, as DEX eu acho que são bem mais difíceis. Pois é, até entrando nesse ponto, para vocês comentarem um pouco pro pessoal que não entende direito o que é uma DEX, corretora descentralizada, pra gente comentar, né? Como é o funcional, o que é que tem que ter e por que que exige esse cuidado maior que a gente está comentando agora. Como que é? Vocês esclareceriam isso? Fala. As corretoras centralizadas, elas são focadas na experiência do usuário, né? Então é mais fácil para você aportar o dinheiro, né? Tem lá as opções para você comprar as moedas, né? Agora já com conteúdo a mais de mercado tradicional. Sim, também disponível. Tem umas que você coloca em reais, por exemplo, um Pix, e ela, numa opção, já converte direto para Bitcoin. Sim. Você não precisa fazer muita coisa. Então, para o usuário que está iniciando, a corretora centralizada ainda é, né, o melhor caminho. Já a corretora descentralizada, ela não fica com o seu dinheiro, né? Na verdade, você tem a custódia do seu dinheiro. Mas para isso, você precisa primeiro baixar uma wallet, né? Que inclusive tem que ser compatível, né? Com a rede que você vai utilizar. Exatamente. E daí, por exemplo, a Uniswap, você pode baixar a carteira para depois você, né, fazer essas operações lá na corretora descentralizada deles. Mas é só um exemplo, tem várias. Tem várias. Né? Então, para o usuário que está entrando, a corretora descentralizada não é nada amigável, né? Para ele tentar enviar um valor, né, aportar o dinheiro. Tem até a questão de se a pessoa errar a rede, né? Perder o valor, o que é, sim, para quem, até às vezes o cara, quando já entende, corre esse risco de desatenção, né? Eu já vi até uma notícia, não lembro quando, o cara perdeu milhões de dólares que enviou para uma rede errada, entendeu? Eu já fiz isso também. Podia ter mandado para nossa wallet, não aconteceu. Mas ele já recebeu na wallet dele uns trocadinhos errados, de alguém que mandou errado. Caramba. Sorte, loucura. né? Mas eu acho que, sei lá. Mas é trocadinho, não é nada absurdo. E você, já mandou? Não, pra rede errada não. Mas falando de erro, o meu erro grande no mercado, e eu vou querer também saber de vocês, o meu erro grande no mercado foi que eu fiz um empréstimo numa conta roxinha, peguei um valor ali de alguns R$1.000, botei tudo em Doge, achando que aquilo ia para $1. Porque eu fiquei vendo no Reddit, vai para $1, vai para $1. Aí eu, será que vai para $1? E eu já tava estudando Bitcoin, já não era um leigo absoluto, já tava entendendo ali um pouco, mas não sei, fui no FOMO, Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora. Quebrei a cara, tive que pagar um empréstimo e ainda perdi quase tudo, mas uns 80% do que eu coloquei em Doge, que eu vi, isso aqui não vale nem a pena ficar posicionado, custo de oportunidade, melhor botar em outro canto. Nossa. Foi isso. E o de vocês? Meu, acho que foi não ter colocado mais dinheiro lá quando eu conheci Bitcoin, meu. Porque, tipo assim, eu era solteiro, gastava dinheiro pra caramba em balada e tal. E eu sabia já do Bitcoin e tal. E a Mari ainda falou, nossa, eu fico contando pra ela os lugares que eu já fui, mas você podia ter investido esse dinheiro no Bitcoin, né? Você tá milionário, trilionário. Falei, é mesmo, né? E assim, eu vi muita coisa, assim, com pouco valor, né? Com pouco valor. E eu ficava olhando assim, pouco valor não, desculpa, pouco preço. Preço era, e com muito valor, Sim. muito valor. E eu vi lá no começo, tal,
E eu já conhecia, tal, e eu falava, vou gastar com balada, tal, não sei o quê. E eu falava, não, eu acho que o meu pior erro foi esse aí, de não É o ter emocional. acreditado Emocional, e faz parte do aprendizado. colocar o capital necessário. Porque naquela época lá, eu tinha um capital para aportar, que eu tinha acabado de tirar. Eu tinha acabado de vender um carro, eu tinha vendido também um consórcio, eu tinha viajado por fora do Brasil e tal. Então eu tava com dinheiro para Fazer isso. aportar. Então eu acho que eu. E o pior é que entendia, né? Ali. E eu já Eu também conhecia passei por tal. isso. E eu acho que o meu pior erro é não ter colocado o capital necessário naquele momento. Perder o timing. É. Isso é uma coisa, até a gente comentou, né? O timing é Uhum. muita coisa, porque às vezes o cara fica de trás, por exemplo, quem pega o Bitcoin lá na frente tá deixando muita grana na mesa, né? Se já conhecer, fica até a dica, faça a sua própria pesquisa, mas faça a sua própria pesquisa já imaginando que se entender, não perca tempo, né? Pior. Então, eu só enviei uma vez na rede errada, mas assim, era uma situação super aleatória. Meu filho tava doente, tudo, né? E o que aconteceu? Eu fui enviar na rede Linea e eu precisava ter Ethereum lá para poder enviar. Transacionar. Mas aí eu fui, não, só vou enviar só o que eu preciso para fazer isso daqui, que era só $5. 5 SDC que eu ia tirar. Que era também para pagar outra taxa. Aí nessa pressa, eu enviei na rede Ethereum. Ixi, Aí perdi 5 USDC. Aí até tudo hoje bem, lembra, né? Não, foi só esse mesmo que eu mandei na rede errada. Geralmente eu presto bastante atenção. E outro erro sei lá, pessoal, de mercado, que tu comentou, talvez perdeu o timing de alguma cripto que tu viu o valor, alguma coisa do tipo? Então. Não, eu já fiz umas entradas erradas, que não, eu já te falei, né? Sim. Mas assim, que foram essas aí que eu te falei. O resto tudo Nada acertou. Mas nada assim. Isso, tudo que eu quis entrar, que eu vi potencial, tudo eu entrei. E extremamente tudo, racional. Não foi igual eu e o Rodolfo aí, a gente É verdade, verdade. deu uma mas tem vacilada. uma história de fé em meme. Mas eu já ganhei muito dinheiro com meme, viu? Eu já paguei muito rolê nosso com meme. Falando até de meme coin, assim, entrando no famoso termo do mercado que o pessoal chama a gente, assim, eu nem tanto, porque eu não gosto tanto desse termo, eu diria, porque eu acho que ficou um pouco, tudo bem que existe, mas na minha percepção ficou um pouco pejorativo, sabe? Chamar de altcoin, tudo é alternativo, ou seja, só o Bitcoin tem valor. Para mim, o Bitcoin é o único no que ele se propõe a fazer. Ele é o ativo supremo do século XXI, né? Nem do mercado cripto, mas isso não quer dizer que ele seja o único valioso, que tenha valor, que entrega alguma coisa. Mas, enfim, entrando em altcoin, que são as criptomoedas, criptoativos que não são Bitcoin, né? Esse é o termo do mercado. Quais que vocês estão acompanhando assim, achando bacana, que tem algum operacional talvez diferente? Meu, eu acompanho bastante Solana. Acredito muito em Solana. Solana aí bateu 60. Nossa, bateu 60 era um botãozinho de compra, né, pessoal? Já tá 76 agora. Então, assim, eu longuei Solana a 60, vendi a 70, e caiu de novo, longuei de novo, vendi, sabe? Por quê? Tirando, assim, essas operações, meu, Solana entrega muito. A rede Solana, ela entrega muito para cripto, entendeu? Como o Ethereum também entrega muito. Ethereum bateu 1.500, né, se não me engano. Meu, era longe ali. Ah, mas que ia cair mais. Tanto faz, ó, quanto tá 1.800, né? Então, assim, Ethereum, Solana, agora tá vindo hype, né, tal. Hype fortíssima, né? Então, isso, eles entregam um produto de qualidade. Então, meu, tende a se valorizar com a volta do mercado. Sim. Então, essas altcoins aí que eu tô de olho, tem outras aí, assim, altcoins que eu tô de olho, mas assim, eu gosto de falar sempre dessas três assim, para ficar sempre acompanhando ali e também quem gostar de trade, Essas tradear são elas. grandes mesmo, né? Por exemplo, a Solana, de fato, ela é altamente escalável, né? Que a gente chama de forma nativa. Sim. As taxas de transação nela são baixíssimas, é Extremamente. rápida.
tem várias atualizações. Aquela Firedance, não sei se vocês ouviram falar, que vai aumentar a taxa de processamento de dados de forma absurda, vai diminuir mais ainda taxas. Então... Tem algumas dessas aí. E tu, Mari? A mesma coisa. Ethereum em primeiro lugar, mas é porque Ethereum, Solana, eles não são só uma moeda, né? É uma rede com muita coisa. É uma rede, dentro, toda né? uma infraestrutura que valoriza O token, ecossistema essa também, cripto né? que A partir você... disso, o token, criptomoeda. Então, e você fala assim, mas por que serve esse token? Que interesse que tem, né? Sim. Por que aumenta? Por que diminui? Porque se é uma rede que tem muito uso, você paga a taxa com aquele token, Sim. com aquela cripto. Então, por exemplo, é uma Solana, né? Então, você vai pagar Solana para pagar essas taxas. Então, quando você fala disso, a velocidade é muito rápida, então mais gente usa, então são mais transações. Sim. Então, são milhões de transações sendo pagas com as taxas que são, por exemplo, na rede Solana em Solana, na rede Ethereum e outras em Ethereum. Sim, é verdade. Né? Então é por isso que aumenta o volume, o valor, né? Porque tem muita gente usando aquele valor para pagar taxas, para movimentar a rede. E fora que o pessoal está construindo, né? Nas redes. Estão construindo muita coisa em isso Solana, que eu ia chegar aí. Isso é verdade. Então, muito interessante. Fica de olho aí, pessoal. O pessoal tende muito a olhar só a criptomoeda especificamente e esquece do todo. A criptomoeda, ela representa, por exemplo, no caso do Ethereum, o Ether, a criptomoeda da rede, ela é uma parte dentro do todo, né? Então, é muito... Ethereum gigante hoje em dia, tem muito institucional dentro, JP Morgan, BlackRock fazendo fundo tokenizado lá. É incrível. Não é uma coisa incrível. trivial. E assim, uma coisa que eu também queria falar assim das redes, né, é que os cartões cripto, né? Então, alguns cartões cripto, eles usam vários tipos de rede, né, tal. Por exemplo, a Base, né? Vários cartões cripto utilizam o USDC na Base. Então, é bem interessante também ficar de olho aí na Base. Tá um tópico interessante pra gente falar. Comentou agora de cartão cripto. O pessoal às vezes acha que é algo extremamente, sei lá, quem é de fora, né? Fora da caixinha, algo, sei lá, muito, talvez até difícil de usar. Explica pra gente também, pessoal, a facilidade que é utilizar um cartão cripto, o que dá pra fazer, os benefícios. Eu utilizo vários cartões cripto. O Tangent Pay é um deles, né? A gente tem aqui, né? Ó. Tangent. Isso aqui é o Ring, pessoal. É o vestível da Tangent. Filma né? aqui também, ó. Aqui, ó. Também. Então, tem o Tangent Pay, né? Na wallet dele, ele te dá um cartão lá para você utilizar. Gosto bastante. Eu uso o Tuyo, né? Que veio aí também para diversificar aí, que é pague quando eles quiserem. Então, assim, pague talvez. Pague talvez. Tem compra que tipo, você nem paga. Tipo, é grátis. Pô, interessante. Tu me comentou comigo isso, que você... É tipo um sorteio, uma coisa assim, de uma compra, né? De vez em quando você não paga. Como que chama? Tuyo. Interessante. Muito interessante. Tem os cartões das Exchange, né? Que eu também utilizo. E, mas o Etherfire, né? Que é muito bom, da Cash. Cash eu acho que é a melhor... Acho não, tenho certeza que é o melhor UX de cartão cripto. Porque entrega praticamente a mesma coisa que um cartão de banco ali normal. Então, uma pessoa leiga... E o da Cast é bem simples, porque você consegue colocar... Acho que é BitGet Wallet também. Com Pix e gastar o valor. Sim. E eles sempre dão incentivo, né? Nas primeiras compras. Cashback, né? Tudo. É interessante. Além de outros fatores também, uma coisa que eu gosto de comentar sobre o cartão cripto, que, por exemplo, dá para utilizar outras criptomoedas, né? Tipo Bitcoin e tal. Mas uma coisa também muito interessante pro brasileiro, eu diria, e para muita gente aqui da América Latina, América do Sul, que tem uma moeda ruim, a nossa, por incrível que pareça, é uma das melhores aqui da região. Mas imagina, a gente tem uma moeda ruim, perdendo valor, e você consegue, através de um cartão cripto operacional, joga dinheiro lá dentro, transforma
em stablecoin de dólar e você fica dolarizado ali de forma extremamente fácil, né? Consegue até deixar o seu dinheiro ali dolarizado para poder utilizar depois. Tem a questão do IOF também, né? Que você utilizando os cartões cripto, você não tá isento aí em algumas questões. Pelo menos por enquanto, né? O pessoal tá querendo bater nisso aí, mas por enquanto é verdade. Então, tipo, até pra pessoa viaja, vai, sei lá, pagaria num cartão convencional. Pagaria IOF, no caso. Sim. Mas aí com cartão cripto, não. E fora a burocracia dos bancos, né? Verdade. Nossa senhora, muitos viaja bancos... lá e faz o teste com cartão de banco Teste e cartão de dois. cripto, né? Você vê a facilidade que é. Então, o cripto, para mim, foi facilidade. Me facilita muita coisa tal. Lá na Bovespa, quando eu operava lá, comprava lá as ações, operei pouco tempo, né? Era uma UX horrível, eu achava horrível. Tipo, eu abro o aplicativo aqui de várias corretoras, das DEX, eu gosto ali de ver a movimentação, sabe? Interessante, né? Lá era tipo uma morosidade e tal, eu não gostava daquilo. Não, e sem falar que lá no mercado tradicional, por exemplo, você vai liquidar um negócio, vender, é D mais 2. Fora isso. 2 dias úteis para receber o dinheiro. Em cripto, ó. Na hora, tal. Aí você já transfere para outra wallet e tal, manda para outra tal, e já faz várias coisas. É muito ágil, entendeu? E isso que eu gostei do cripto. As coisas são ágeis, as coisas acontecem rápido. 24/7. É isso. E tu ia comentar um negócio do banco? Da dificuldade, né? Alguns bancos você tem que avisar para eles que você vai viajar. Verdade, Ainda né? que seu cartão seja internacional, se você passa do nada em outro país, ele bloqueia. Já aconteceu comigo. Você já aconteceu comigo até cartão de... Como chama? Débito? De casa de câmbio. Ah. Que eu não quis falar o nome. Fala. Cartão da casa de câmbio. Fui passar... Fala em Amsterdã. Em Amsterdã o negócio não passava. Caramba. Daí não, tive que ligar lá, entendeu? Porque... E aí imagino que talvez tenha até demorado para liberar e poder usar de novo. Mas pensa, você tá lá do outro lado do mundo, você tem que ligar. Fazer uma ligação. Você tá de férias, se divertindo às vezes. Tentando se divertir, não deixa. Vamos ajudar aí, né? Mas uma coisa interessante, assim, a gente comentando sobre facilidade que o mercado cripto traz, eficiência. Tem até uma coisa que eu, por exemplo, um parêntese, mas que faz parte desse meu comentário, que eu sempre digo sobre o mercado cripto, para mim, ele não vai existir mais. Mas por quê? Vai acabar? Não é que vai acabar. O mercado cripto, ele vai tomar de conta do mercado financeiro. Fusão. A infraestrutura, o mercado financeiro vai ser o quê? O mercado financeiro vai ser um mercado cripto, com tecnologia cripto e outros ativos que hoje em dia a gente chama de ativos de mundo real, né? Mas tudo vai ser tokenizado, 24/7, é eficiente, são taxas menores, liquidez maior, você conseguir transacionar um bem em outra parte do mundo, às vezes um imóvel tokenizado, que a gente já viu até casos assim, o cara tokeniza um imóvel, ao invés de vender para uma pessoa, ele divide em vários tokens, ou aluga, cria uma representação daquilo em vários tokens, aí o aluguel de uma pessoa vai para os detentores dos tokens, que são os proprietários do todo ou de uma parte. Isso... Com cripto, o mercado cripto vai tomar de conta total eficiente, cartão cripto é eficiente. Eu acredito muito nisso também, que, não tem como parar essa eficiência, né? O mundo, ele tende a ir para eficiência, então, sim. O Brasil não, né, pessoal? O Brasil tem essa dificuldade, né? A gente demora um pouquinho a mais. Mas, assim... as economias, elas tendem a ir para a eficiência, né? Então... É sobrevivência, né? Se não fizer isso, morre, entre aspas, né? Concordo. Então tem que ser. E hoje em dia, uma coisa também que eu comento sobre esse tipo de questão,
que hoje em dia a facilidade de conhecimento com internet, com IA agora, é muito mais fácil a gente saber o que é eficiente e discernir o que presta do que não presta, o que é eficiente do que não é eficiente. Antigamente, sei lá, início da Revolução Industrial, não era assim. Coisas eficientes poderiam ficar para trás por conta de desconhecimento. Mas hoje em dia é diferente. É muito mais fácil. Então, se é eficiente, se os agentes econômicos, se as pessoas, governos até, entendem isso que é eficiente, é sobrevivência. Não tem nem o querer gostar, não, gosto, não gosto, não é sobre isso. Sobrevivência. Se não utilizar aquilo, fica para trás. E até um exemplo sobre isso, para a gente talvez terminar esse ponto, um exemplo sobre isso, o mercado de bolsas de valores de ação, eles estão querendo tokenizar, por exemplo, a Nasdaq está em processo de utilizar infraestrutura tecnológica de cripto para ficar 24/7. Que legal. Entendeu? Por quê? Que eles queriam negativo, na minha percepção não, porque diminui o controle e até o operacional dos grandes bancos, enfim, mas por quê? Sobrevivência, entendeu? Ou eles adotam aquilo ali ou ficam para trás. Concordo. É isso. Agora, uma coisa, até não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas vai antes do evento, sim. Pra gente comentar. Vocês vão pra Blockchain Rio? O que vocês vão fazer por lá? Com certeza. Vamos sim. Estão todos convidados aí para ir comparecer no Blockchain Rio 2026 aí, pessoal. Dia 12 e 13 de agosto. Vai ser sensacional. Tô fazendo conteúdo lá também para eles, junto com a Juntos por Cripto, né? Bacana. Então, vai ter ingressos aí para várias comunidades. Então, quem quiser ir, quer sentir essa vibe mercado cripto, não conhece, tá super convidado aí. E se você quer ir mesmo, tem muita vontade, procura as comunidades aí, o Daniel, várias comunidades aí. Rodolfo tem ingresso aí para sortear, provavelmente. Menina do Bitcoin também tem ingresso. E o que é a Blockchain Rio? Não adianta você convida a pessoa, não fala o que é. É um almoço? É um jantar? É o quê? É uma sobremesa. É uma sobremesa? Bem lembrado. Então, a Blockchain Rio é um evento grande. Quando você chega lá, tem estandes das corretoras. Sim. Ou até de algumas empresas do mercado tradicional também. Mas de até, por exemplo, um token pode ter um stand, né? Tem vários tipos de coisas, todo nesse ramo da tecnologia, né? Além disso, você não vai ficar só passeando nos stands, tá? Ganhar brinde, não é só isso. Ganha brinde. Tem muita palestra, muita, né? Tem vários palcos, então você escolhe. Tem lá toda a programação, você escolhe o que você quer assistir. Cara, melhor do que você tá, né, sentado na sua casa procurando alguma coisa. E se você for lá pessoalmente, você tem a oportunidade de fazer uma pergunta pessoalmente, é muito bom também, muito interessante. Super recomendo. Verdade. Porque às vezes tem um tema, um assunto que você queria conhecer. Ano passado, estava muito em alta a entrada justamente dos cartões cripto, né? Verdade, né? E tudo, nós assistimos ainda palestras sobre isso, né? Então, até tinha uma plataforma lá onde a pessoa cria token, meme, né? Meme também. Então, é para você ir lá e conhecer pessoalmente as possibilidades, né? Aprender, né, com os players aí do mercado, Sim. Nessas palestras. Conhecer a gente pessoalmente, ver o que. Conhece as pessoas pessoalmente, as pessoas de cripto são muito acessíveis. A maioria delas. Pelo menos por enquanto, aproveita. Por enquanto. Né? Nesses espaços também, nesses stands, tem muitas ativações também. Então tem um joguinho, uma brincadeira, um negócio para você ganhar um brinde lá, ou você se inscreve, faz uma conta, você ganha alguma coisa. Resumindo, é bem legal, o evento é bem legal. Também tem o ponto Sides Events, né? Verdade. Então, Blockchain Rio e Sides Events é legal pra caramba, pessoal. Vocês vão gostar. Porque, vamos supor, eu não sei até que hora vai a Blockchain Rio no dia. Até às 19. Até às 7, né? Então, depois das 7 você vai lá pro seu hotel, pra quem não é do Rio, né? Acontece no Rio de Janeiro.
Você vai lá pro seu hotel, tal, não sei o quê. E à noite, pessoal, tem os sites, eventos, que são... O pessoal vai lá pra encher a cara, tá? É Não também. é não, é mentira. Vai lá pra socializar. Tá, tem Mas gente é que bem tem legal, muito pessoal. Então tá todo mundo convidado aí. Inclusive também temos um grupo lá que estão divulgando os sites, events. Então é bem legal. Bom, vamos deixar então na descrição, né? Oh, Esse legal, aí. sim. Vou colocar, depois tu me manda. E também, para quem tá querendo ir lá pro Blockchain Rio, também temos um grupo lá que estão com uma parceria aí com Viagem Nakamoto, que você consegue um desconto lá pagando com criptomoedas. Vamos deixar então na descrição também. É isso. Pô, bacana. Uma coisa assim, a gente chegando aqui para a reta final, eu tenho duas perguntas. A primeira é uma coisa que, assim, eu tenho uma percepção muito pro Bitcoin, né? A pergunta é sobre o Bitcoin. Muito maior do que o ativo em si, reserva de valor. Tudo bem que é fundamentado nisso, mas eu vejo muito além disso. Eu vejo uma questão moral, que pode mudar o comportamento das pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, você é um indivíduo, uma pessoa, e você coloca o seu dinheiro, não entende sobre o mercado, às vezes até entende, coloca o seu dinheiro numa moeda ruim, ou em um ativo que é atrelado a uma moeda ruim, tipo ações, vamos supor. E aí você trabalha, gasta o seu tempo de vida e aloca como reserva nessa moeda ruim, moeda fiduciária que é inflada, perdendo valor. Você está perdendo, então, literalmente tempo de vida. Se você associa o seu tempo de vida, o seu trabalho, num ativo que tende, no longo prazo, a perpetuar e é na nossa percepção, aumentar, logicamente, o valor, então você está preservando e ganhando até tempo de vida. Então, é uma questão meio filosófica, moral sobre isso. Eu acho até bom a gente comentar também para trazer até esses pontos do quão importante é o Bitcoin. Aí eu queria saber de vocês. Primeiro para Mari. Mari, o que é o Bitcoin para ti? Assim, o que ele representa, não necessariamente nesses termos filosóficos, morais, econômicos, mas o que ele trouxe, talvez até, de mudança para tua vida, enfim. Então, desde que eu comecei a estudar muito, a long time ago, que, imagina só, nós temos um país aqui, tem essa moedinha aqui, real, né? Aí tem um outro ali, pesos, qualquer coisa. Pesos de vários países diferentes de peso, né? E tem ali um governo que controla aquele dinheiro. É estranho, porque você que devia controlar, ter algum controle sobre o seu dinheiro, o valor que você gerou, né? E não tem, né? E é chocante isso. Lembro de época quando tinha inflação muito alta aqui, no país eu era criança ainda, que tinha que algumas escolinhas que eu tava, tinha que pagar em dólar, porque o real, Caramba. o real não era nem real, acho que sei lá, cruzeiro, cruzado, eu não lembro. Cruzado, já tanto nome, né? Tava volátil demais. Pensa, olha onde estava a volatilidade no seu dinheiro aqui. E por que que tava assim, né? O que que é inflação? Quando a gente cresce, a gente descobre. Alguns descobrem, né? Nem todo mundo. Quando eu descobri o Bitcoin, ainda era coisa da Deep Web. sempre as pessoas falavam, mas por que você está interessado nisso? Isso daí é coisa da Deep Web, né? Eu descobri que era uma moeda que era para todo o mundo, para qualquer pessoa do mundo usar. Todo mundo podia transacionar, né? Eu pago para você, você paga para mim em Bitcoin, aquilo ali, né? Bacana. Então, por que que eu vou proteger o meu dinheiro, reais, cruzeiro, cruzado, em dólar, e daí o cara lá resolve invadir outro país, o dólar cai, meu Deus, eu vou pra onde? Eu vou procurar o quê? Euro. Vou procurar o quê? O que que eu vou procurar? Verdade. Né? Em termos de moeda. Então, e isso deixa a riqueza ou até a proteção do seu patrimônio inacessível. E quando você tem uma moeda que é mundial, que você pode usar no mundo inteiro, ou usar até para converter em outra coisa quando você precisar. Verdade. Né? A minha ideia de Bitcoin é essa. É tipo um dinheiro mundial. Olha que bonitinho. Universalidade do Bitcoin é legal. Top. Gostei. É uma universalidade de valores. Legal, gostei. Não é como voltando, não é de preço. É de valores. Gostei.
Então, a minha ideia é essa. Então, eu só me interessei porque eu descobri isso. Né? E vem muita coisa, como eu falo, vem muita coisa assim que a gente passa com dinheiro, né? E que quando você entra no Bitcoin, você quebra isso, entendeu? Quebra essa... Esse pensamento, né? Legal, gostei. Para mim, Bitcoin, primeira coisa é liberdade, né? Você consegue ter um nível de liberdade de ninguém poder ter acesso àquilo, entendeu? Então, Soberania do indivíduo. Isso é uma... eu vou querer que o meu Bitcoin seja só meu o resto da minha vida e não vou liberar ele para ninguém. Ele vai ser só meu, não vou liberar ele para ninguém, entendeu? E acabou. Isso é um grau de liberdade jamais absurdo, visto, né? Absurdo. Então, é incrível. E o outro ponto também que eu acho muito importante é a questão da tecnologia, que faz o Bitcoin, ele faz a comunidade, você, ficar mais inteligente. Então, porque as pessoas começam, muita gente fala picuinha, tal, não sei o quê, que a IA vai quebrar o Bitcoin, tal, não sei o que. Antes de quebrar o Bitcoin, vai quebrar outras coisas, né? Então, a pessoa começa a ficar inteligente, né? Mas vamos usar só para isso. Tá. Mas a pessoa começa a conviver com pessoas melhores. Então, isso que eu acho muito legal do Bitcoin, liberdade e essa questão que você fica mais inteligente. Pô, eu gostei desse outro ponto. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas parando para pensar agora, assim, no mesmo ponto, o que eu enxergo que o Bitcoin consegue trazer também, para deixar o cara mais capacitado, cognitivo ali, mais esperto, é o quê? O Bitcoin é um ativo que tem fundamento econômico, tem fundamento tecnológico, tem fundamento social, tem fundamento de computação, de Sim. matemática. São muitas áreas diferentes. E a pessoa, se ela se aprofunda nisso, obviamente que eu não sou matemático, eu não vou entender profundamente algumas questões, enfim. Mas a gente entendendo um panorama assim do Bitcoin, a gente integra várias áreas diferentes que muitas vezes, a princípio, não parece ter ligação. Eu acho que isso até força a gente, sei lá, derrubar algumas barreiras, que muita gente fica só naquilo, né? De conhecimento. Pô, eu gostei. Gostei desse teu ponto aí. Legal. Me fez abrir a cabeça. Legal. Força, assim, resumir, força o indivíduo a ficar um pouco mais inteligente, cognitivamente, assim. Então, esse é um ponto aí muito importante que eu acho. Pô, E trago adorei. aí para vocês, galera, estudem Bitcoin, comprem Bitcoin, DCA. É isso aí. Interessante. Agora, entrando em outro ponto, assim, antes da gente mandar a mensagem final. Uma coisa que eu já comentei, e ia comentar até com vocês, que os livros, eles mudaram a minha vida. E eu digo isso, literalmente mudaram a minha vida. Eu me tornei um ser humano, eu diria, não um ser humano perfeito, longe disso, mas eu me tornei um ser humano melhor por conta dos livros. Aí eu queria saber de vocês quais, de qualquer área, não precisa ser de cripto, livros vocês indicam aí pro pessoal. Legal. Começa aí, Mara, as mulheres primeiro. Eu não tenho nenhum livro assim que seja meu amor, nossa, indico esse livro. Já li muita coisa diferente. Tem literatura jurídica. Sim. Tipo, né? Um monte de gente não vai nem se interessar, nem pelo título, né? Só Mas o pode ser título. interessante. Mas nós concluímos um livro agora, que é sobre bacana. viagem, com cripto, inclusive. Interessante. A gente só estava pendente de colocar uns links lá, né? Mas nós vamos já lançar. Que, na verdade, também o objetivo é sempre a comunidade, tá? Sempre aquela pessoa que teve acesso, ela tem algum benefício. No nosso caso, é aprender a viajar mais barato. Tipo, porque imagine se você puder fazer uma viagem e só com o cashback e benefício que você receber dessa uma viagem dá pra você fazer mais umas 3 pequenas. Pô, interessante. O meu objetivo é que as pessoas tenham mais acesso. Sabe aquele negócio, não viajo porque eu não posso, porque eu não consigo, porque, né? Pra tirar um pouco isso e pra dar mais liberdade, né, das pessoas se movimentarem. Porque às vezes a pessoa vê a gente, um dia tá no Rio, outro dia tá em Floripa, outro dia tá... as pessoas gastam rios de dinheiro. Então esse pessoal é doido. Né?
E não é bem assim, nem precisa de tanto dinheiro, assim, né? Então, eu tô indo viajar agora para Blockchain Hill com pontos, com milhas, né? Então, tudo tem opção, e tem cashback, tem desconto, tem tanta coisa, tanto que Funcionalidade ali, né? que é bom a gente compartilhar, né? E fora isso, E o nome do livro? Viajar com Cripto. Viajar com Cripto, pessoal. Então, em breve aí. Fora isso, os próprios cartões cripto sempre dão, né, algum benefício para quem está entrando, cashback, tudo. Pensa, se você pega um cashback do cartão, mas o cashback de alguma plataforma seja de cashback, ou banco, tem uns bancos que dão. Quando você for ver, você pegou 10, 20% de volta. Pensa bem. Caramba. Pensa bem. Você gastou 10 mil numa viagem, 2 mil você pegou de volta. Muita coisa. Em benefício, cashback, tá fora, algum desconto, alguma coisa. Então, assim, tem essa possibilidade super. Né? Por que as pessoas não fazem? Não sei. Desconhecimentos, talvez, né? Então, o motivo também desse livro é tornar isso mais acessível. Porque as pessoas perguntavam muito pra gente pessoalmente. Falaram, vamos fazer uma coletânea dessas questões, dessas perguntas. Vamos colocar tudo num livro. Eu vou comprar esse livro aí. Já temos um cliente. Mais um. É autografado. Opa! É que vai ser e-book, né? A gente pode... Vamos fazer uma edição especial aí de umas 10. Sei lá, fazer um sorteio. Top. Buscamos patrocínio para edição especial. Mas então, esse primeiro livro, assim, né, que a gente indica, que é o que a gente escreveu aí, eu e a Mari. E o livro que eu indico, assim, que já tem no mercado aí, é o livro do Nassim Taleb, Cisne Negro. Legal. Muito bom. É incrível a perspectiva que esse livro te traz. E você começa a ver o mercado financeiro ali, inclusive, de um jeito que poucas pessoas olham. E vai dar bom aí se você ler esse livro, eu recomendo muito. Nassim Taleb. Eu li também, eu recomendo. Nassim Taleb aí é um autor que... Ele tem... E outro livro dele que eu gosto muito também é o Antifrágil. Antifrágil. Eu gosto muito do Cisne Negro, mas eu gosto mais do Antifrágil do que do Cisne Negro. E tem outro também dele, ele tem mais, né? Mas esses três eu acho os principais. Esse, Cisne Negro, Antifrágil e Arriscando a Própria Pele. Que aí até faz parte de um pouco do que a gente comentou, quando a pessoa bota algo que é a pele dela em jogo, ali, sei lá, o próprio dinheiro, ela tende a ter um comportamento diferente. Ou se tornar mais emocional, ou até ficar mais racional, aprender mais sobre aquilo. É muito interessante. Muito interessante. E esse Arriscando a Própria Pele, eu comprei a versão dele em inglês, que eu falei, eu tenho que ter esse livro. Eu gostei muito. Quando eu li também, eu falei... E eu tenho, né, Mara? A Mara tá de prova aí. Tá lá na minha prateleira lá, então é bem legal. E é um autor, assim, que, assim, quem é da área de mercado né? É cabeceira ali. É essencial. Sensacional. E agora chegando para a parte final. Queria que vocês deixassem, cada um de vocês, e aproveita também na mensagem, deixar uma mensagem final e também onde alcançar vocês, seguir, onde vocês estão, enfim. Legal. A mensagem final aí, minha, quer falar primeiro, Mari? Agora você já começou. Não, melhor, fala primeiro. Desculpa, pessoal, primeiro as mulheres, vai. É que eu me empolgo. Então, me segue lá, @menina do Bitcoin. Tem no TikTok, no YouTube, Instagram, no X também. E a minha mensagem não é só você estudar o mercado, sabe? É você estudar você mesmo. Porque se você não tiver estabilidade emocional para lidar com as coisas, talvez, né? Nem um investimento é um bom caminho para essas pessoas. Né? Nem a poupança não vai satisfazer. Então, estudar a si mesmo, para você ter um equilíbrio para você fazer qualquer coisa. Aí não tem limite, não é só o mercado financeiro. Perfeito, concordo totalmente. E tu, Rodolfo? Minha mensagem final, já que ela falou de estudar, usem o chat GPT para você ficar mais inteligente. Usa a IA para você ficar mais inteligente. Pergunta coisa complexa ali. Os como da vida, né? Sim. Aí vai conversando com ele, vai introduzindo mais coisas, mas como que eu consigo chegar nele? Você vai conseguir. Então... Como e por quê? Os comos da vida. Então é isso, pessoal.
Segue eu lá no Twitter, RDF_Rodolfo. No Instagram, Rodolfo Freitas, com 2 F no Freitas. E tem outro também que é de viagem, que é o Rodolfo Travel. Também, quem quiser ver minhas aventuras aí, por aí. E é isso. YouTube também, Rodolfo Freitas. Tamo aí. E valeu, Daniel. Sensacional. Agradeço aí pelo convite. Queria agradecer aqui aos duas feras. A gente tá sempre se encontrando em vários eventos, né? A gente sempre troca ali conhecimento. Agora, acho que a gente trocou mais conhecimento ainda, né? Esse tipo de conteúdo para mim acaba sendo muito bom, porque eu aprendo um bocado também, né? Acho que todo mundo, né? Essa é a todo perspectiva também. Diferente, né? por exemplo. Eu gosto muito, assim, de ver, por exemplo, né? Esses pontos diferentes sobre perspectiva do Bitcoin. Vocês dois trouxeram uns pontos bacanas que eu nunca tinha parado para pensar. Universalidade, assim, a ideia de forçar o cara a pensar diferente ali, só por entrar no Bitcoin, eu achei bacana. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer ao Rodolfo, a Mari, menina Bitcoin. Para quem chegou aqui de paraquedas de alguma forma no final do vídeo, a gente é a Sencrypto, empresa de educação e consultoria em ativos digitais. A gente está sempre nesse processo de educar. Por isso que a gente trouxe, por exemplo, o Rodolfo e a Mari para ajudar a gente nesse nosso processo. O papo foi incrível. Segue a gente nas redes sociais. Segue lá o Rodolfo, segue a Mari, menina Bitcoin. Eles vão estar aqui em outra oportunidade também, tenho certeza, porque o papo foi massa. Acho que vocês também gostaram. Sempre Top. Coisas relevantes. E a gente tem certeza que a gente tem muita coisa ainda para comentar depois, né? Em outras oportunidades. Muita coisa. Então, é isso, pessoal. Agradeço todo mundo que assistiu até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço.